eu lembro, isso não é uma coisa relativamente nova, mas eu queria no top 2 resgatar um aspecto que é muito importante quando a gente fala de câncer de pele, que é fotoproteção, né? Você é um estudioso de fotoproteção, você é um entusiasta da fotoproteção, apesar de não usar você o protetor solar, mas você é da linha faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E tem um buchicho, um burburinho antigo que fala que o uso de fotoprotetor aumenta o risco de melanoma. Isso é um estudo antigo e, na época, isso foi solucionado. Como é que esse problema foi solucionado? É que as pessoas usavam o protetor e não reaplicavam. Então, acabava, ou não usavam da melhor forma. Então, acabava que esse uso irregular de fotoproteção estimulava um tipo de exposição solar que a gente chama de exposição solar intermitente, que é você pega muito sol, aí fica um tempo que você pega sol. Muito sol, um tempo, e o melanoma está associado a isso. A gente corrigiu isso com o tempo. A gente já pede para reaplicar. Mas um detalhe não me escapa. E eu queria, nesse top 2, perguntar como está a resposta entre... Para de trocar esse troço aí, pô. Vai lá, repete aí. Não precisa ficar trocando isso aí, não. É porque às vezes falha aí. Não, não é questão disso. É que eu perdi o som lá e não ouvi o que você falou. Não, no top 2 de hoje, como está a questão da fotoproteção e a incidência de melanoma? Porque não parece que está baixando, né? Melhora a informação, melhora a fotoproteção, mas a incidência do melanoma não melhora. O que é isso? Então, esses dados, Fábio, eles já vêm sendo acompanhados desde os anos 50, quando os primeiros fotoprotetores foram introduzidos, né? Que no Brasil, eu me lembro de eu ser aluno ainda de faculdade, anos 80, e a gente ter aí Sundown 2, Sundown 4, Sundown 6 chegando, era tudo coloridinho, bonitinho. Você ganhava uma caixa colorida, cada um de uma cor. Então, assim, mas os dados de fotoproteção, eles já vêm dos Estados Unidos desde os anos 50. Conforme novos fotoprotetores foram entrando e as pessoas foram usando mais, acontece uma coisa interessante com a curva de melanoma. Na verdade, a incidência foi subindo, ao invés de se estabilizar ou cair. Por que isso acontece? Fábio já adiantou uma parte da história. Parece que tem a ver com a pessoa usar o filtro solar, provavelmente não reaplicar, e se achar que está mais seguro usando o filtro solar, e com isso ele abusa no sol. É possível também que a gente esteja melhor para fazer esse diagnóstico, fazer diagnósticos melhores, com mais frequência. É possível também que, por razões ambientais, realmente a frequência de melanoma esteja aumentando e tenha outros fatores aí que nós ainda não conseguimos mensurar adequadamente. E aí eu vou te contar uma história interessante, que não tem nada a ver com dermatologia, mas eu acho que é bem legal para ilustrar essa história. Você gosta de boxe? Você já viu luta de boxe? Então, luta de boxe é a chamada nobre arte, né? Que, na verdade, é o cara descer a porrada no outro, mas tem toda aquela forma de mover o corpo, de mover, né, da defesa do rosto e tudo mais. É uma arte, né? O pugilismo. Bom, alguns anos atrás, se detectou que existia uma doença de degeneração encefálica relacionada aos pugilistas. Isso afetou o Cassius Clay, né? Muhammad Ali, afetou o Maguila. Nosso Maguila morreu dessa maneira, muito recentemente, muito grave. Éder Joffre foi o nosso campeão, o primeiro campeão mundial de pugilismo brasileiro. Todos eles morreram dessa encefalite que afeta os pugilistas. Qual que é a explicação disso? Por causa do trauma no rosto, o cérebro é jogado contra a caixa craniana e ele vai acumulando traumas e tal. Qual que é a maneira, em princípio, inteligente da gente abordar isso? Colocar uma proteção na cabeça. E aí se começou a lutar com aquele protetor, né, que protegia aqui a testa e tal, deixava apenas o rosto aberto e a pessoa ia lutar. Sabe o que aconteceu depois de 20 anos de uso desse protetor? Piorou o problema. O número de lesões encefálicas nos pugilistas aumentou e não diminuiu. Aí eles foram estudar por que isso estava acontecendo. E a resposta a razão para isso é muito interessante. Porque as pessoas que estavam lutando
considerando que elas se consideravam protegidas pelo aquele capacete, por aquela lesão na cabeça, o que acontecia com elas? Elas baixavam a guarda e começavam a lutar com o punho mais embaixo para afetar mais o adversário, enquanto antes elas faziam isso com um punho mais elevado para proteger o rosto. Então a quantidade de lesões encefálicas aumentou com o tempo. Então a FIB, a Federação Internacional de Pugilismo, reviu isso, a FIB, na verdade, e hoje tem que ser retirado o protetor de cabeça para que se volte a fazer o boxe como era feito antigamente. Então, eu acho que a gente aprende muito com essa história, né? Porque mostra para a gente que aquilo que aparentemente nos protege, na verdade, pode baixar a nossa guarda. E é isso que você falou. É provavelmente o que acontece, né? A pessoa vai lá, aplica o filtro solar em quantidade pequena, esquece de reaplicar, vai para o sol, aquela pessoa que já tem o risco, que em condições normais evitaria o contato, se expõe muito mais e acaba dando zika e desenvolvendo o melanoma a médio prazo. Então, eu acho que essas são duas histórias que vêm da medicina em duas áreas completamente diferentes, medicina do esporte e dermatologia, mas que se complementam e mostram como é complexo, como existem vários itens que são complicados, né? Sem usar o filtro, a pessoa se protegeu do sol, não ia naquela horário, ficava debaixo da barraca. Tá com filtro, cara? Vou aproveitar. É a mesma coisa do pugilista. Oba, eu estou protegido aqui na cabeça, eu vou aproveitar e jogar aqui mais na barriga, aqui no queixo do meu... E aí ele esquece de se proteger, toma mais pancada e faz mais encefalite a longo prazo. E aí, gostou da explicação? Essa explicação foi fantástica e me lembra muito... Não, é sério. É boa, né? Você sabe, isso é igual coisa de pai, né? Na boa intenção, acaba estragando. Você protege demais e a pessoa não aprende a se defender. Você mostra que ela dá a falsa sensação de proteção e aquilo não funciona. Mas isso é uma raridade, né? Na maioria das vezes, os sistemas de proteção que aumentam a nossa vida e melhoram a nossa qualidade de vida funcionam e funcionam bem, né? Então não vamos... Ó, a Silvia disse que adorou a história. Gostou, né, Silvia? Para contar a história é comigo mesmo. Né? Não, e essa história do melanoma é uma história antiga, tá? Eu não vou lembrar do artigo. 2005. O artigo é de 2005, esse artigo que você está se referindo, que é um artigo famoso, e você vê uma coisa, 17 anos depois dessa publicação, o autor principal não só estava na cerimônia de abertura, das 3 aulas na cerimônia de abertura, uma das aulas foi dele, e obviamente não precisa dizer que ele brinca, né, com esse assunto, dizendo que depois dessa publicação nunca mais ele foi convidado por nenhuma indústria dermatológica, dermatocosmética que produza filtro solar para aula nenhuma na vida dele. Ele começou a pagar as passagens dele. E depois ele co-coordenou, né, foi co-chair de um simpósio de fotoproteção em que ele voltou a abordar esse assunto, tá? Mostrando realmente que não basta só a gente orientar o uso do filtro solar, mas como ele deve ser usado, a quantidade correta, o número de reaplicações, tudo isso é importante. E do ponto de vista fisiológico, só para a gente finalizar, se você não deixa a tua pele se defender do sol, isso aumenta o risco, né? Porque você tem sistemas e mecanismos de defesa do sol. E um sistema de defesa do sol muito, muito comum é o da melanina. Mas eu queria que você me lembrasse outro. Vamos ver se você está estudando no Dermato Expert. Porque tem lá uma aula que fala sobre isso. Você sabe quem que defende, assim, absurdamente, tem um efeito contra o VB particularmente muito bom? Olha, além da melanina, a gente tem os mecanismos de antirradicais livres na célula, de correção de DNA, tudo isso. Epidérmico. Para epiderme, sebo talvez, né? A decomposição da filagrina. Na decomposição da filagrina, uma das substâncias é o ácido urocânico. O ácido urocânico, ele absorve o UVB no mesmo espectro de onda que o DNA. Então, ele funciona como um escudo de DNA também. Não tão eficaz quanto a melanina, óbvio, né, que é um pigmento e dispersa, mas ele tem
um efeito de absorção por conta desse de absorção de comprimento de onda. Legal. Legal, essa é boa. Tá lá Essa é no by Dermata Dermata Expert. É isso aí. Dermata Expert. Tá lá.